Bom dia a todos. O meu nome é Luís Ferro e dou-vos uma vez mais as boas-vindas a mais um vídeo do canal Chambra. E hoje nós vamos continuar ou retomar o assunto do último vídeo em que falamos de transformação e de mudança. E falamos de transformação e de mudanças na ótica das pessoas que, ao longo do tempo e agora com grande ênfase nos tempos presentes, sentem uma vontade de experimentar coisas diferentes na sua vida, vontade de evoluir, vontade de mudar. E embora elas não o consigam pronunciar ou não consigam atingir, às vezes, essa linha de pensamento, o que elas desejam é ser pessoas diferentes, ser pessoas melhores, pessoas que consigam atingir outros patamares. E não estamos a falar em termos sociais, mas em termos humanos. Ora bem, se alguns de vocês não viram o vídeo anterior, alguns aqui por cima de mim vai aparecer um card a direcionar-vos para lá e eu convido-vos a ver o vídeo anterior antes de procederem à visualização deste. Se eventualmente já viram o vídeo anterior e sabem do que estamos a falar, então podemos continuar. Portanto, o que nós vimos no vídeo anterior é que esse número cada vez mais crescente de pessoas que sentem uma necessidade urgente de mudar algo dentro delas, mudar algo na vida delas, mudar algo na rotina que se repete todos os dias, não consegue fazê-lo por uma razão muito simples, porque o seu futuro é completamente produzido a partir do seu passado. E nós vimos isso através de um vídeo muito educativo do Dr. Joe Dispenza, traduzido por mim, em que esse processo da criação do eu e da identidade, e como ela se repete todos os dias se nada for feito em contrário, se processa. E também vimos que para essa transformação e mudança era indispensável um determinado processo chamado meditação, que permite, digamos, saltar várias etapas e isolar o eu, o ego, a identidade que nós julgamos ser nós próprios dos estímulos exteriores que acabam por criar essa mesma identidade. E, portanto, nós hoje vamos um bocado mais longe. Vamos partir do princípio que o processo se iniciou e que, portanto, as pessoas já estão no caminho de criar uma nova identidade. E essa parte, às vezes, é ainda mais complicada do que o passo de iniciar, porque iniciar, às vezes, é fácil e muitos o fazem. Continuar quando surgem os desafios e as dificuldades é, digamos, outro campeonato. E é nessa altura que muita gente desiste. E porquê é que isto se torna tão difícil? Porque como isto é um processo automático, em que o nosso cérebro fabrica continuamente o nosso futuro baseado no nosso passado, como um autêntico programa de computador, nós temos que desconstruir totalmente esse programa de maneira a criar um programa novo. Mas como esse programa é muito poderoso, tem anos de vida, tem anos de experiência, tem anos de conhecimento sobre nós próprios e ocupa uma parte imensa dos nossos pensamentos, a nossa pequena parte, a parte da nossa vontade, da nossa motivação em mudarmos, é ainda uma parte muito pequena dos nossos pensamentos, porque é ainda um embrião em crescimento e nós temos que alimentar constantemente para lhe dar forças para a fazermos crescer continuamente em oposição à grande torrente de pensamentos que teimam em nos arrastar para o nosso antigo eu. E o que nós vamos ver hoje, de novo, através da segunda parte dos ensinamentos do Dr. Joe Dispenza, é de como é que é importante nós passarmos por esse processo que é algo moroso, que é algo custoso, que é às vezes até algo doloroso, para nós podermos desconstruir o programa. Porquê? Porque nós temos que nos tornar cientes do antigo eu, que mesmo sendo o nosso eu há tantos anos, nós muitas vezes não nos apercebemos de que funcionávamos daquela maneira e agimos tão automaticamente que nem nos apercebemos do que fazemos, e nós temos que nos desligar deste antigo eu para, como observador, podemos observar-nos agir. E observar-nos agir, vamos notando as nossas ações, as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas palavras e vamos nos desligando voluntariamente porque deixamos de nos identificar com aquilo e passamos a querer criar novo eu. É como que uma pessoa que decida mudar de vida, a pessoa quer ir de encontro ao melhor de si próprio. Quer ir, vamos imaginar, quer ir buscar o ouro dentro de si próprio. Agora vamos pensar numa pessoa que quer ir descobrir ouro e de repente larga a sua vida e o amigo pergunta-lhe: olha, onde é que tu vais? Eu vou descobrir ouro. E ele pergunta-lhe: mas e tu sabes procurar o ouro?
Uma pessoa que vai procurar ouro tem que saber, pelo menos, o aspecto do ouro, a densidade do ouro, a coloração do ouro. Tem que ter alguns conhecimentos daquilo que procura, porque senão pode estar a vê-lo no meio de muitos outros minerais e não sabe distinguir o ouro. Se não souber que o ouro é dourado, pode eventualmente julgar que o ouro é verde, que o ouro é vermelho ou outra cor qualquer. É preciso sabermos aquilo que estamos a procurar. E quando queremos procurar o ouro dentro de nós próprios, nós só o conseguimos fazer depois de nos livrarmos de todo o cascalho e de todo o carvão que temos arrastado ao longo dos anos. E, portanto, nós temos que estar cientes desse cascalho e desse carvão que estava à nossa volta para nos conseguirmos desligar deles, olharmos o nosso antigo eu nos olhos e dizer: eu já não me identifico contigo. E, portanto, a partir daqui estou pronto para criar um novo eu. Mas vamos ouvir isto nas palavras do Dr. Joe Dispenza, que explica isto de uma maneira completamente apaixonante. Em episódios anteriores, nós dissemos que haveria trabalho de casa para começar a desconstruir ou tornar o inatural a presente realidade que está ligada à tua pessoa atual. E que o ato desse conceito chamado percepção ou metacognição era uma função do teu lobo frontal. Esse lobo frontal é onde se situa a tua consciência, e quando tu consegues prestar atenção à forma como tu pensas, quando consegues tornar-te consciente desses pensamentos, tornar-te consciente da maneira como tu ages, quando tu de repente tornas consciente: eu tenho-me sentido infeliz ou eu tenho-me sentido culpado e nem sequer sabia que era infeliz ou culpado porque sempre me senti assim. Esse ato de observar esses programas, esses estados de corpo e de espírito, significam que neste momento tu já não estás no programa, tu és a consciência a observar o programa e começas a objetivar o teu eu subjetivo. Esse é o primeiro passo para a mudança e chama-se metacognição. Agora, muitas pessoas esperam por uma crise, um trauma, uma doença, um diagnóstico. Esperam que algo trágico aconteça nas suas vidas para se sentirem tão alteradas que deixam de se sentirem elas próprias e deixam de ter interesse em responder aos e-mails, às mensagens, em saírem para jantar fora e ver as mesmas pessoas. De repente começam a desligar-se da sua vida habitual e começam a observar quem elas foram antes. E o ato de fazer isso, quando tu deixas de sentir tu próprio e te sentes tão diferente, começas a ver-te pelos olhos de terceiros, esse é o primeiro passo para a mudança. Agora, a minha pergunta é: porquê esperar por isso? Porquê esperar por esse ponto em que estás tão em baixo para começares a ver-te a ti próprio? Porque não te definires por uma visão do futuro? Por outras palavras, muitas pessoas não criam futuro porque acreditam mais no seu passado do que acreditam no seu futuro. Muitas pessoas estão resignadas à possibilidade porque romantizam muito o seu passado e estão tão apaixonadas pelo seu passado que não querem saber do seu futuro. Mas por que não romantizar ou apaixonar pelo teu futuro? Muitas pessoas adoram contar as histórias do seu passado. E agora o que eu peço às pessoas é para contarem uma nova história do seu futuro. Este processo de transformação, de mudança, vai de um estado de espírito e de corpo para outro estado de espírito e de corpo. E para nós fazermos esse, está aqui o antigo eu e está aqui o novo eu. E para chegarmos a um novo eu, nós temos que atravessar um rio. E a parte mais difícil de fazer mudanças na nossa vida é não fazer as mesmas escolhas que fizemos no dia anterior. E eu quero avisar-vos que no momento em que decidires fazer algo diferente, no momento em que decidires fazer escolhas diferentes, prepara-te, porque tu vais sentir muito desconfortável. De repente vais-te sentir nada familiar e vai haver muitas incertezas na tua vida porque não consegues prever o próximo momento. E isso acontece porque no momento que tu dizes: eu vou mudar isto em mim, e começas esse processo de mudança, tu estás a entrar nesse rio. Agora, se estás no passado que já conheces ou se estás num desejo de um futuro previsível, o momento em que decides tomar uma opção diferente e entras nesse rio, lembra-te, o corpo foi habituado a ser a mente.
Portanto, agora o aprendiz torna-se um mestre. E no momento em que declaramos nas nossas vidas, por exemplo, eu vou fazer exercício, ou eu vou meditar todas as manhãs, ou eu não vou comer nada depois das 6 da tarde, ou não vou dizer palavrões, ou não me vou queixar. No momento em que decidis mudar algo em ti, e o teu corpo foi sempre habituado à mesma química e ao mesmo estímulo neurológico, no momento em que fizeres algo diferente e entras nesse rio, o corpo começa a deixar o território conhecido, assim como a mente. E o corpo quer sempre agarrar àquilo que conhece. Agora, a mente é tão objetiva que só conhece o que sabe, baseada no que conhece. E no momento em que tu decidires deixar de te queixar, ou de arranjar desculpas, ou de sentir pena de ti próprio, ou de julgares outras pessoas, no momento em que decidires mudar algo em ti e entras nesse rio, de repente o corpo nota que já não está no território conhecido e acabou de entrar num desconhecido, num vazio. Portanto, o corpo foi habituado sempre a ser a mente, quer regressar ao estado que conhece. Portanto, de repente, começa a influenciar a mente. E é aqui que tu começas a ouvir aquelas vozes na tua cabeça. Começas a ouvir aqueles pensamentos. Por que é que não começamos amanhã? Isto é muito difícil, nunca vais mudar. Mais ninguém está a mudar. A culpa é do meu ex, a culpa é da minha mãe. Falta-me isto, falta-me aquilo. Vai demorar muito tempo? São estes os pensamentos com que o corpo influencia. E se tu ligares a estes pensamentos como se fossem verdade, e esses pensamentos vão-te levar às mesmas escolhas, que vão levar às mesmas experiências, que vão provocar os mesmos sentimentos, as mesmas emoções, e tu depois vais dizer, isto sinto-me, parece-me bem, mas quero que saibas que sentes bem porque é o familiar. Então, ires do antigo eu para o novo eu, a atravessar esse rio, há uma morte biológica que acontece. Acontece neurologicamente, estás a cortar circuitos, a inibir a criação de determinados pensamentos, começando a enfraquecer as suas ligações, deixando de fazer as mesmas escolhas, deixando de produzir a mesma neuroquímica, deixando de produzir as mesmas hormonas, deixando de produzir a mesma química ou os mesmos sentimentos para o corpo, deixando de ativar os mesmos genes com as mesmas emoções e comportamentos. Este processo de mudança, de ir de um antigo eu para um novo eu, é uma morte neurológica, é uma morte biológica, química, hormonal e genética do antigo eu. Agora, quando tu estás neste lugar chamado desconhecido, esse é o local perfeito para criares. As pessoas dizem-me sempre, eu não consigo prever o meu futuro. Eu respondo sempre, a melhor maneira de o preveres é criá-lo. E a parte engraçada é que, quando tu decidires ultrapassar essa personalidade e tornares-te consciente do teu eu inconsciente, para que não estejas inconsciente no teu dia-a-dia, esse é um bom dia para tu estares vivo. Se tu disseres, antes de tomar o meu café, antes de tomar banho, antes de ir à casa de banho, antes de ver as minhas mensagens, antes de ir ao WhatsApp, antes de ir ao Facebook, antes de ir ao Instagram, antes de ter o hábito de me conectar a tudo na minha vida através do telemóvel, qual é a melhor expressão de mim próprio que eu posso atingir hoje? Esse é o momento em que tu sais do banco para jogares a titular. E se tu disseres, que pensamentos quero disparar e ligar no meu cérebro? Se tu decidires colocar toda a tua atenção nesses pensamentos, o ato de pensares esses pensamentos, vê-se em conta, tudo é possível, acontecem-me coisas incríveis, estou empolgado com o meu dia. Se continuares a disparar e a unir esses pensamentos, tu começas a instalar um dispositivo neurológico no teu cérebro e se continuares a fazer isso ao longo do tempo, esse dispositivo tornar-se-á num novo programa e será essa a nova voz na tua cabeça. Aquela voz que te diz que tu podes fazer tudo o que quiseres ou que tudo é possível. É o circuito que instalaste, que é o novo pensamento que vai falar contigo na tua mente, em vez do não consigo ou é impossível. E então, e se disseres, um dia, uma vez na vida, eu vou ter um dia grandioso hoje. Eu vou ver como se vive a grandeza. E com os olhos fechados, começas a ensaiar na tua cabeça as tuas ações em particular, as coisas que vais fazer. O ato de fechares os olhos e mensalmente ensaiares quem vais ser quando os abrires e o que vais fazer, se estiveres verdadeiramente presente e focado, as imagens na tua cabeça começam a instalar um dispositivo neurológico no teu cérebro. Por outras palavras, quando tu estás no momento presente, o cérebro não reconhece entre a experiência real e o ato de imaginares.
começas a alterar o teu cérebro para que pareça que já o fizeste. Agora, o cérebro, que já não é uma recordação do passado, ao instalares esse dispositivo neurológico, este começa a ser um mapa do futuro. E se o continuares a fazer vezes sem conta, o dispositivo torna-se num programa. E tu, naturalmente, começas a agir daquela forma. Podes simplesmente agir como se fosses feliz. Não existe mistério nenhum porque tu instalaste os circuitos para fazer isto. Então, se conseguires agora dizer, e esta é a parte mais desafiante, como é que eu me iria sentir se hoje tiver um dia fantástico? Como é que me iria sentir se hoje eu for o senhor do meu próprio destino? Como será sentir-me grande? Como será sentir-me abundante? Como será sentir-me saudável? E tu dizes, eu vou ensinar emocionalmente ao meu corpo como isto se faz. Como é que é sentir o futuro antes dele acontecer? Isso significa que tu não esperas pela riqueza para sentires abundância. Não esperas pelo sucesso para te sentires empoderado. Não esperas por um novo relacionamento para te sentires amado. Não esperas pela cura para te sentires gratidão. Não esperas por um momento místico para sentires admiração. Essa é a realidade do antigo modelo da causa e do efeito. Isso é polaridade, isso é dualidade. É aí que se vive o vazio e a carência nas nossas vidas. Em que estamos à espera de algo fora de nós, de alguma experiência externa, que nos tire do vazio e da carência. Isso, para a maior parte das pessoas, desperdiçam a vida toda à espera que a vida mude lá fora para que elas mudem cá dentro, acreditando que não têm qualquer influência nisso. Esse é o género do modelo clássico da física de Newton. Mas o modelo quântico da realidade não se baseia em causa e efeito. O modelo quântico da realidade baseia-se em causar um efeito. É nesse momento que tu começas a sentir-te abundante, que estás a gerar riqueza. No momento em que tu começas a sentir empoderado, o teu corpo começa a sentir e tu entras no caminho do sucesso. No momento em que te apaixonas por ti e pela vida, tu atrais pessoas que pensam como tu. No momento em que começas a sentir gratitude, esse é o momento em que a tua cura começa. E quando sentes maravilhado com a vida, vais ter um momento de sincronicidade e isso é causar um efeito. Então, muitas pessoas têm que fazer algumas alterações nas suas crenças porque elas foram hipnotizadas, foram condicionadas a acreditar que há algo lá fora que tem que acontecer para que elas se sintam melhor cá dentro. E nós estamos a mostrar às pessoas que é exatamente o inverso. No momento em que sentes aquela emoção e estás verdadeiramente presente, o teu corpo começa a acreditar que está a viver nessa realidade futura, neste presente momento. Então, aquele momento biológico de que falamos, o desaprender e reaprender, o reinventar um novo eu, o cortar das conexões sinápticas, o nascer de novas conexões, desprogramar e voltar a reprogramar, deixar de disparar e ligar de novo, largar a mente antiga e criar uma nova mente, para aprender a esquecer emoções que estavam há tanto tempo armazenadas no corpo e começar um processo para condicionar o corpo a uma nova mente e a novas emoções. Esse é o processo de mudança e a palavra meditação significa literalmente tornar-se familiar com. Então, quando estás em meditação, e esse é um trabalho que tem que ser feito, a meditação, faz sentido então que quando te formas familiar com, consciente dos teus pensamentos inconscientes, e estás consciente desses pensamentos inconscientes, que não fiques inconsciente desses pensamentos durante o teu dia, porque eles não iam passar despercebidos à tua consciência. Se tu te tornasses consciente de como falas e ages, se tu visse uma gravação de ti próprio durante um dia a agir inconscientemente, e te pudesse observar a ti próprio na tua meditação, eu garanto que irias dar por ti a falar e a agir de modo diferente. E esse é o processo de mudança. Tu tornar-te-ias tão familiar com esses comportamentos que não irias ter mais de forma inconsciente. E se dissesses, meu Deus, este sentimento com que eu vivo diariamente, de dor e sofrimento, eu nunca me dei conta dele porque sempre me senti assim. Mas agora tu estás consciente de como te tens sentido. Este processo de te tornares familiar com é exatamente o que é meditação. E é aqui que as pessoas pensam que falham na meditação. E eu quero que saibas, quando começares esta jornada e essas coisas acontecerem, é porque tem que acontecer. E tu tens que estar consciente delas, porque estás a acender um fósforo na escuridão. E eu quero que te tornes tão familiar com o teu antigo eu,
para que não fiques inconsciente 95% desses programas. E depois quero que te tornes familiar com o novo eu, com os novos pensamentos a ligarem-se e a disparar, novos comportamentos, ensaiá-los, ver se encontra na tua cabeça. E depois, fisicamente. Porquê? Porque se continuares a treinar, isso começa a ser familiar para ti, começa a tornar-se automático. Substituís o ressentimento, a frustração, a raiva, o medo, por alegria, gratidão, liberdade, e continuas a misturar esses químicos. Se o fizeres todos os dias, começa a tornar-se familiar para ti. Então, ir do antigo eu para o novo eu e atravessar aquele rio é um elemento importante no teu processo de mudança. Mas agora, eu disse que a maior parte das pessoas batem no fundo antes de se decidirem mudar. E a minha pergunta é, se tu pudesses estar num estado elevado e tudo o que tivesses que fazer era combinar uma intenção clara, uma visão de quem gostarias de ser um dia, com uma emoção elevada, pensamento, sentimento, estímulo, resposta, memória do futuro, alguma possível realidade, e começar a preparar emocionalmente para receber. É a combinação desta intenção clara e desta emoção elevada que condiciona o cérebro e o corpo para um novo futuro. E no momento em que começares a sentir essa emoção elevada e começares a sentir-te diferente ou alterado antes do evento acontecer, no momento em que sentires essa emoção, tu vais começar a prestar atenção à imagem na tua mente. E podemos então dizer que começas a ter memórias do teu futuro. A partir desse estado elevado, tu conseguirás ver o teu antigo eu de um estado elevado em vez de um estado limitado. E a minha pergunta é, qual deles preferes? Então, se fores capaz de te levantares e de acordares num estado completamente novo, em que estivesses a pensar de forma diferente, a agir e sentir de forma diferente, e se fosses capaz de manter este estado modificado de corpo e de mente, independentemente de todas as condições à tua volta, independentemente dos impulsos e desejos do corpo, em regressar ao seu estado normal anterior, independentemente do tempo, se tu conseguisses fazer isso todos os dias, começarias a ver efeitos diferentes a tomarem conta da tua vida como resultado dos teus esforços. O sincronismo, as oportunidades, as serendipidades que começam a surgir à tua volta são um efeito direto de alterares a forma como pensas e sentes, a forma como ages e a forma como sentes. Agora, tu já sabes como fazer isto. Nós fomos criados para sermos criadores. Já fizeste algo grandioso, pelo menos uma vez na tua vida. Tu tiveste alguns uma grande ideia. E quando tiveste essa grande ideia, como por exemplo, como seria ser saudável, ou ser feliz, ou estar num novo relacionamento, ou num novo emprego, tu inspiraste ao ver essa nova possibilidade. A maior parte das vezes as pessoas, quando selecionam essa nova possibilidade no campo, começam a sentir as emoções de como isso será de acontecer e estão a dar ao seu corpo uma pequena amostra daquilo que pode acontecer. Tu já fizeste isto e nada nem ninguém te consegue desencorajar. E esse é um momento importante. Porque foi o momento em que a tua mente e o teu corpo se alinharam em direção ao destino e tu tomaste as tuas decisões e continuaste a fazer as escolhas certas, a definir objetivos e a criar novas expectativas, e cada vez que pensaste e chegaste a esses objetivos, começaste a sentir mais dessas emoções no teu futuro e pensaste nos pensamentos a que não ias dar ouvidos, as escolhas que tiveste que parar de fazer, as experiências que tiveste que evitar com certas pessoas a determinadas alturas e as emoções que te levariam de volta ao teu passado, onde perderias de vez o teu futuro, porque estarias a olhar para o futuro através das lentes do teu passado. E já todos fizemos isso. E é, portanto, este o grande segredo para a transformação e para a mudança. E esse segredo está escondido dentro do nome da própria meditação, que é tornarmos-nos conscientes de. Porque nós não podemos nunca largar um hábito, qualquer tipo de hábito, se não nos tornarmos conscientes dele. Se nós continuarmos a agir dentro do piloto automático, se deixarmos o nosso cérebro e a nossa mente e o nosso corpo criarem continuamente a nossa realidade baseado neste piloto automático, nós nunca chegamos a ter consciência dos nossos próprios atos e dos nossos próprios comportamentos. Nós, para largarmos um comportamento, para largarmos um hábito,
temos que o observar e o simples facto de o conseguirmos observar quer dizer que já estamos fora desse programa, já conseguimos sair dessa Matrix, já temos a oportunidade de olhar para ele e vê-lo, ao contrário do que fazíamos antes, que o praticávamos de uma forma completamente inconsciente e éramos muitas vezes, como diz o Dr. Joe Dispenza, infelizes e culpados e nem nos apercebíamos que éramos infelizes e culpados. Portanto, esse simples ato de desligamento, de nos conseguirmos pôr no papel do observador enquanto meditamos e observarmos o nosso próprio comportamento ao desligarmos-nos dele, estamos a ganhar espaço para que um novo eu possa acontecer. E, portanto, é tão importante tornar-nos conscientes do nosso antigo eu em todos os seus comportamentos, pensamentos, hábitos e emoções, para, ao nos tornarmos conscientes deles, nos podermos afastar e tirarmos, como quando procuramos o ouro, todo o entulho e todo o carvão que se amontou à sua volta, até no final restar apenas o ouro puro. E, portanto, esse processo faz-se imaginando a nossa versão do futuro. Em vez de vivermos no passado e a glorificarmos o nosso passado e os tempos de glória que já vivemos, nós temos que começar a fabricar mentalmente tempos de glória no nosso futuro. Temos que fabricar um futuro radioso para nós próprios e convencer o nosso cérebro, tal como o nosso cérebro é fácil de convencer pelo nosso passado e o faz reviver-nos continuamente as mesmas emoções, os mesmos sentimentos e as mesmas situações do passado, começar a programar o nosso cérebro para um futuro brilhante, para um futuro radioso, para um futuro de felicidade, para um futuro de abundância, para um futuro de saúde, para um futuro de amor, para o nosso cérebro começar então a estabelecer novas ligações, novas conexões cerebrais para começar a fabricar o futuro que nós ambicionamos. E, portanto, esta foi a grande lição do vídeo de hoje. Tornar-nos conscientes de quem somos atualmente para nos tornarmos conscientes daquilo que queremos largar e daquilo que já não queremos levar para o nosso futuro e abrirmos então caminho para que esse futuro possa acontecer conscientemente, fabricando nós próprios, como artesãos de nós próprios, o futuro que queremos viver. E este foi, portanto, o vídeo de hoje. Eu agradeço-vos a todos por estarem aí desse lado e despeço-me com muito amor e carinho. Até ao próximo vídeo do canal Chambra. Bom dia a todos.